Já apareceu agora? Agora apareceu, né? Agora apareceu, professor. Tá ótimo, então. Muito bem. Qualquer irregularidade, vocês me comunicam, porque senão a gente não sabe o que está acontecendo, tá? Tudo bem, então. Então, mais uma vez, bem-vindo ao curso de reforço. Espero que vocês continuem assim firme até terminar o curso, hein? Tá? E que vocês vão aprender muita coisa, porque agora que vai começar a parte de aplicação, assim, para limite derivado integral, tá? E vocês sempre têm que recapitular a aula, né? Porque só o que vocês ouvem não é o suficiente. Nós temos que sempre eh, recapitular aquilo que foi ministrado, né? Tá certo? E também, se vocês estão seguindo a orientação que nós demos, né? De comprar ou, assim, impresso ou então online e digitado, né? O nosso livro, que é o volume um, porque lá nós estamos seguindo, assim, ao pé da letra aquele volume um, né? Justamente para facilitar os alunos, tá? Porque, mais uma vez, estou lembrando que o, cada volume tem a parte de exercício proposto, que está no livro, e a resolução está separada, tá? Que vocês podem baixar gratuitamente, e vocês podem imprimir em casa, né? Ou então, quem não quiser, vai lá na Cristiane, né? Do Centro Acadêmico, livraria, que ela vende assim já impressa, encadernada, né? Que até é mais fácil, porque já tem na capa já símbolo, né? Aí cada qual resolve, né? Quem quiser também pode também baixar e depois disso então encadernar, certo? E acho que vai ser útil, porque vocês acompanham. Porque no livro vocês têm enunciado e resposta. Agora a resolução está tudo resolvido, viu? Porque nós fizemos questão de resolver 100%, quer dizer que sem exceção nenhuma, quer dizer que nenhum exercício ficou fora. Todos os exercícios foram resolvidos, né? Aliás, é a orientação da editora Bluster, né? Que para escrever um livro assim bem didático para os alunos, né? Então, é isso que nós fizemos. Nós escrevemos livros justamente para os alunos, não para os professores, né? Eu acho que vocês têm que ter um livro assim bem didático, né? Que facilite o estudo, certo? Então eu vou agora já, como está sendo gravado, né? Eu vou compartilhar a tela, tá?
Tá enxergando aí, né? Função modular. Tudo bem? Então, tá Sim, vendo, né? Na tela? Apareceu função modular. apareceu. Então esse assunto que nós vamos desenvolver hoje, eu sei que a maioria tem certa dificuldade quando fala em módulo, porque acho que é uma coisa assim do outro mundo, mas não é. Então vocês vão ouvir bem a explicação, que vocês vão entender bem o que é módulo, tá? Então nós fizemos um livro bem didático, né? E dá para explicar é, bem minuciosamente, vocês vão entender, tá? Então, vamos fazer isso então. Então primeiro nós vamos começar pela definição, né? Esse aqui é essencial, viu? Então, a definição é assim, ó. Definimos o módulo ou valor absoluto de um número real A. Então, que se A é uma constante positiva, né? É número real, tá? Da seguinte forma. Então, módulo, vocês representam assim pelo que vocês já conhecem, né? Coloca o número aqui, e aqui o A é genérico, qualquer número que vai. Depois vai aparecer X, né? Então, é uma constante que eu escolhi. Pode ser 5, pode ser 2, pode ser 3, qualquer número real. Então, quando eu pensar em módulo, eu escrevo assim, esse número aqui e entre duas barras. Então já sabe que se trata de módulo. Só que esse valor do módulo tem dois valores, viu? Então não esqueça disso, que módulo sempre há dois valores. Então, o primeiro valor, que eu até posso chamar de identidade, né? Que esse aqui é o próprio. Então, por exemplo, se aqui for, se A for 2, então módulo de 2 é 2. Então dá 2, né? Agora, só que esse A aqui, como é número real, eu posso dividir em duas posições. Uma que vai ser maior ou igual a zero e outra que vai ser menor do que zero. Tá? Aqui no gráfico está mostrando, né? Aqui tem reta real e eu pego um ponto qualquer, digo que aqui é ponto zero. Então, à direita, você já sabe que é, nós representamos o número positivo ou nulo, né? Então, o zero eu vou incluir na parte positiva. Então, A maior ou igual a zero. Agora, do lado esquerdo, então eu coloco A menor que zero. Então, A menor que zero significa número negativo, entendeu? Aqui, por exemplo, seria zero. Se for número inteiro, seria zero, menos um, menos dois, assim por diante, né? E aqui, se for positivo, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, né? Vai ter infinito. Só que, é claro que não vai ser só número natural e número inteiro, né? Vai ser número real. Número real significa que vocês misturam número fracionário e também número natural, certo? Então, é todo número que vocês já conhecem, que é aquilo que nós explicamos na primeira aula, né? Que é a origem de tudo, né? Que é conjunto de números reais, porque nosso campo de trabalho é número real, tá? Então aqui vocês podem escolher qualquer número real, só que nós vamos definir assim, que para não contar zero duas vezes, eu digo que o zero aqui eu vou contar para cá, à direita, né? Então, quando esse A aqui valer zero, então eu coloco para cá. Então é zero, depois 1, 2, 3, 4, assim por diante, né? Então fica A maior ou igual a zero. Agora, lado esquerdo, então eu tenho que escrever o número negativo, né? Entendeu? Então, se vocês reunirem esse número negativo com o número positivo, é claro que vai dar conjunto dos reais, né? Que é toda a reta real que está aqui, ó. Tá? Então, aqui eu te expliquei bem direitinho, assim, que o módulo de A, aqui eu posso, quando eu tive escolher o número que é negativo, eu vou trocar o A por menos A, certo? Agora, quando o A for um valor positivo, eu vou dar um exemplo numérico daqui a pouco, né? Então, eu troco esse módulo A por A. Quer dizer que esse módulo de A sempre há dois valores. Ou vale A ou vale menos A. Quando é que vale A? Quando esse A aqui, ó, não é esse A aqui não, esse A aqui, ó, o que está aqui, for maior ou igual a zero. Ou então, eu troco esse módulo A, tudo isso aqui, ó, por menos A, quando este A aqui, ó, esse A aqui, não é esse A aqui não, esse A aqui for menor que zero. Então, tudo depende do valor que vocês têm aqui, tá? Então, aqui vocês têm a representação gráfica. Isso vocês podem ter o valor negativo, o valor positivo nulo, e aí tem coisa de reais. Eu posso escolher qualquer valor, tá? Então, vamos ver um exemplo numérico aqui. Então, vamos representar um módulo de alguns números reais, né? Então, vamos escolher o número 5, por exemplo. Então, módulo 5, quanto dá? Vale 5. Por que vale 5? Porque é um número positivo, certo? 0.
Modo zero é zero, porque zero é origem, né? Certo? Então, modo zero é zero. Então, isso aqui é como se fosse caso particular, né? É modo de qualquer número positivo, sempre é o próprio número. E for negativo, se for zero, é o próprio zero. Agora aqui eu tenho exemplo de valor negativo, né? Então, menos meio. Quando for menos meio, se escreve assim, que é igual a menos meio, certo? Conforme a definição que foi dada lá em cima, né? Entendeu? Então, vocês estão vendo que na definição que nós demos foi o seguinte, que modo de A vale A se esse valor aqui for maior ou igual a zero. Ou então, esse valor, todo esse aqui, valor aqui, vale menos A, quando esse valor aqui, se esse A aqui, ó, for negativo. Entendeu? Então, sempre vocês têm que pensar nessa definição aqui. Isso aqui porque toda teoria começa pela definição, né? Então, vocês partem pela definição, vocês podem até inventar uma teoria, vocês mesmos, né? Só que você tem que começar pela definição. Depois disso, você acrescenta uma propriedade, porque propriedade é um meio assim, mais fácil de chegar lá, porque muitas vezes a definição é um caminho assim meio longo, né? Mas que não pode falhar. Agora, a propriedade, vocês escolhem um valor assim é, particular, né? Para encurtar o caminho, né? Então, aí seria, quer dizer, usando linguagem popular, né? Então, tem, em geral, a teoria se inventa assim, você inventa a teoria pela definição. Depois disso, então, vocês vão acrescentar propriedade para facilitar a resolução de exercício, ou então, para facilitar o uso, né, de modo geral, certo? Então, o ponto de partida sempre é a definição. Então, isso aqui vocês não podem esquecer, hein? Que modo de A sempre há dois valores, A e menos A. Quando é que é A? Quando esse A aqui for positivo ou nulo. E quando é que eu vou trocar esse modo de A por menos A? Quer dizer, tudo isso aqui, ó, por menos A. Quando esse A aqui, ó, esse A aqui for negativo. Entendeu? Então, essa aqui é a definição. Então, vamos voltar para lá. Agora, nós escolhemos o valor menos B, né? Menos B, então, é um valor negativo. Então, eu tenho que escrever assim, que é menos meio, certo? Então, menos meio, eu já troquei o valor do modo de menos meio por menos meio. Por que menos meio? Porque é a definição, certo? Daí, depois de fazer essa transformação aqui, vocês prosseguem, certo? Conforme a orientação que foi dada na primeira aula, vocês têm que sempre pensar progressivamente, né? Vocês passaram daqui para cá. Só que não pense em voltar, não. Pense em verificar o que vai acontecer no seguinte. Então, daqui para lá, vocês vão prosseguir. Depois vai prosseguir até chegar onde vocês querem chegar, certo? Porque vai estar aquela propriedade que diz assim, propriedade transitiva, que vai transitando, né? Só que é claro que o final sempre tem que ser equivalente, quer dizer, tem que ser o valor que é solução da original. Quer dizer, então, o valor que vocês escolhem no final chama-se resposta, só que essa resposta aqui tem que ser um valor que vai verificar a parte do problema inicial, né? Entendeu? Então, porque diz que vocês têm que sempre aprender a fazer uma verificação, né? Depois de resolver um problema, vocês verificam para ver se está certo, né? Então, vocês substituem aqui, porque eu sei que os alunos não gostam de fazer isso, né? Acho que perder tempo, né? Então, quer resolver e acha que está certo, vai embora, né? Mas acontece que é bom fazer verificação, porque aí você tem certeza que acertou, né? Porque se vocês resolveram um problema e encontraram um valor, esse valor aqui vai ser o valor que vai verificar a original, né? Entendeu? Então, faço concluir que modo de menos meio, que é menos meio, dá meio, e vai dar solução, porque se vocês colocarem o valor do... Agora aqui, no caso, é meio, não é o menos meio que vale meio, né? É o modo de menos meio, né? Então, modo de menos meio dá meio, certo? Daí vocês podem concluir que sempre que for resolver problema de módulo, sempre o valor é aritmético, né? Quer dizer, que valor positivo. Não pode dar um valor negativo aqui, certo? Muito bem. Então, vamos ver aqui agora esse outro valor aqui. Vamos ver se eu consigo encostar isso aqui para cá. Tá. Bom, então aqui, ó, vocês têm aqui, ó, modo x menos 2, vale x menos 2, agora aqui no caso, vocês não sabem quanto vale x, né? Então tem que escrever as duas condições da definição, né? Então, esse modo x menos 2
vai dar o próprio valor, né? Que chama-se identidade, né? Então, x-2 não mudou. Agora, quando é que eu vou escrever assim, o próprio? Quando esse valor aqui for maior ou igual a zero. Não é esse aqui, não é? Esse aqui, ó. Esse aqui. O x-2 for maior ou igual a zero. Daí se resolve a equação simples, né? Então, vocês vão concluir que x tem que ser maior que 2, maior ou igual a 2, né? Porque aqui é só resolver a equação, né? Então, toda vez que vocês escolherem x maior ou igual a 2, então eu vou seguir esse caminho aqui. Por exemplo, vamos supor que vocês escolheram para x igual a 4. 4 é maior que 2, né? Então, coloca aqui, ó. Vai seguir esse caminho aqui, tá? Porque esse caminho aqui é só quando o x for maior ou igual a 2. Então, se eu escolher 5, 6, 2,5, que é maior que 2, ou então o próprio 2, aí então segue esse caminho aqui. Agora tem outra solução, outro caminho, né? Outro caminho é o seguinte, que esse módulo aqui, não é x menos 2, né? Todo esse módulo aqui, ó, vale menos x menos 2, menos esse valor aqui. Agora, quando é que vale isso? Quando esse aqui, ó, não é esse aqui não, esse aqui, ó. Porque os alunos fazem confusão e pensam que, como aparece x menos 2 aqui, x menos 2 aqui, acho que estou achando que esse aqui tem que ser negativo, né? Não pode ser esse aqui que é negativo, não. Esse aqui, ó. Porque eu estou partindo daqui, né? Então, você tem que impor a condição aqui na original. Então, se esse daqui for menor que zero, quer dizer, negativo significa menor que zero, significa negativo, né? Então, aí você resolve a equação e vai concluir que x é menor que 2. Então, toda vez que vocês escolherem o x menor que 2, vai seguir esse caminho aqui. Realmente escolha um valor que seja menor que 2. Por exemplo, 1, né? É menor que 2. Então, se vocês escolherem 1 aqui, ó, olha como dá certo. Fica 1 menos 2. Quanto que é 1 menos 2? 1 menos 2 dá menos 1. Então, coloca aqui, então vai dar certo, porque ficar menos menos 1 dá mais 1, certo? E você sabe que o módulo também tem significado de valor aritmético positivo, né? Certo? Então, módulo de qualquer número não tem sentido falar que dá número negativo, tá? Então, sempre que resultado é valor aritmético, certo? E só vai dar esse valor aritmético quando tiver, assim, incógnita x, né? E impõe essas condições aqui, entendeu? Porque aqui no caso, se eu escrever assim, quanto que vale x menos 2 em módulo? Eu tenho que escrever que, tem que falar assim, ó, depende, né? Então, você tem que falar assim, ó, depende. Se esse valor aqui for positivo, então eu troco pelo próprio, identidade. Agora, ou vocês trocam por esse valor aqui com sinal negativo, quando esse valor aqui for negativo. Então, é o que está escrito aqui, ó. Menos x menos 2, se o x menos 2 for negativo. Então, aqui no caso, resolvendo a equação, né? Eu concluo que x é menor que 2. Então, qualquer valor que seja menor que 2, vai seguir esse caminho aqui e dá certinho. Olha aqui como dá certo. Vamos escolher um número que seja menor que 2. Vamos escolher por exemplo, o número 1, né? O número é menor que 2. Então, trocou aqui. Fica 1 menos 2. Quanto que é menos 1? Quanto que é 1 menos 2? Dá menos 1, né? E quanto que é o modo de menos 1? É 1. E aqui vai dar também 1. Olha aqui, ó. Menos 1 menos 2. Quanto dá 1 menos 2? Dá menos 1, né? Menos 1 com menos 1 dá mais 1. Então, dá exatamente aquilo que vocês já concluíram, certo? Então, é só você lembrar que toda vez que você for resolver qualquer problema que envolve módulo, aqui na casa nós estamos usando definição, né? E como é que pratica a definição? Depois, o caminho curto nós vamos dar através de propriedade, né? Mas só que vocês têm que entender que tudo parte da definição. Então, na definição, vocês têm que dizer assim, quando vocês forem calcular módulo de x, quanto valor que dá? Já vocês respondem. Então, dois valores. Depende do valor do x. Entendeu? Então, se vocês responderem assim, sabe que vocês já entenderam, né, o que é módulo. Porque, infelizmente, o módulo é como se fosse um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo tem medo de módulo, né? Quando cai em algum exame assim, um problema que envolve módulo, você fala, isso aqui eu não sei, né? Mas agora vocês vão saber que não é tão difícil assim, não.
tem que saber usar a definição, tá? Mas vocês vão aprender bem agora nessa aula como é que usa o módulo, né? Sempre pela definição, tá? E depois nós vamos apresentar a propriedade que vai resolver o problema que aquilo que nós queremos, né? Porque no final nós temos que prosseguir e estudar, por exemplo, equação modular, inequação modular. Depois nós vamos estudar até função modular, né? Porque função é como se fosse função do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, né? Que vocês já conhecem, né? Só que agora é função modular. Então é uma função específica, só que continua com aquela definição de função, né? Que significa que você escolhe um valor x e acha o y, né? Ou seja, y igual a f de x, né? Certo? Vamos chegar lá daqui a pouco. Então aqui, por enquanto, nós estamos entendendo a definição, hein? Tá? Agora aqui tem a verificação, né? Entendeu? Então, toda vez que vocês resolvem exercício, se possível, faça verificação, certo? Porque a verificação é interessante porque indiretamente, quando vai fazer verificação, estão exercitando no cálculo, né? Aí, quando dá a resposta certa, aquilo que vocês querem chegar, também é uma satisfação pessoal, né? Porque quando você resolve um problema, mesmo que seja meio complicado, mais simples, né? E quando vocês verificam, vê que dá certo, então você fica contente, né? Entendeu? Então, eu acho que você tem que adquirir esse hábito, viu? Porque em cálculo, em matemática, tem muita gente que ia falar comigo assim: "Ih, professor, eu acho que eu não sirvo para cálculo, não. Eu não sirvo para ser matemático, não." Eu falei assim: "Não, você está enganado. Todo mundo tem capacidade para ser matemático, para estudar matemática, assim como qualquer outra disciplina, né? É claro que cada qual tem sua preferência, né? Tem gente que gosta de estudar bastante parte de filosofia, né? Outro de literatura, né? Mas outros têm parte de matemática. Mas acontece que você tem que saber o seguinte, que na vida vocês têm que conhecer um pouquinho de matemática, viu? Porque qualquer disciplina, nem que seja literatura, poesia, né? Tudo depende também da parte de teoria matemática, viu? Então, matemática tem aquilo que chama-se lógica, né? Que a gente não consegue fugir. Então, queira ou não queira, goste ou não goste, né? Você tem que seguir, aprender de certa maneira matemática, né? Então, já que gosta ou não gosta, tem que aprender matemática, é melhor gostar, né? Então, faça o possível para gostar da matéria, né? Porque aí torna-se mais fácil entendimento, né? E nunca pensar que vocês não estão em condições de estudar matemática, né? Todo mundo tem condições, tá? Então todo mundo tem inteligência suficiente, né? Para poder estudar matemática. Por exemplo, eu dou como exemplo eu mesmo, né? Entendeu? Quando estava no curso primário, também achava que acho que não vou conseguir entender negócio de matemática, né? Mas eu fui insistindo, insistindo e consegui chegar até curso superior, né? Entendeu? Porque eu acreditei em mim, né? E fui estudando assim, entendeu? Então, cada passo a passo a gente consegue chegar lá. Então, não vai pensar que você não tem condições, não. Todo mundo tem condição, viu? Tá? E não pode desistir, nunca desistir, tá? Você tem que insistir, insistir, porque você vai chegar lá, tá? E tem que lembrar assim, que matemática é como se fosse um caminho de vida, né? Então, o matemática vai ensinar bastante como viver também, tá? Então, toda vez que desde quando você se levanta de manhã, indiretamente vocês estão usando matemática, tá? Qualquer coisa. Então, ou quando vocês estão escovando o dente, ou vocês vão para padaria comprar pão, né? Ou toda hora, desde quando vocês se acordaram, né? Está usando a matemática. E vai, durante o dia, queira ou não queira, usar matemática e quando for dormir tem a mesma coisa, entendeu? Então, é um roteiro de vida, né? Então, é uma coisa assim que vocês não podem jamais pensar que não vou precisar de matemática e não tem condições de estudar matemática. Não. Você tem condições, tá? Pode acreditar que estou falando assim pela minha experiência, tá? E eu consegui chegar. Eu nunca pensei que pudesse ser professor do curso superior, né? Mas eu consegui, entendeu? Porque eu acreditei em mim, né? Entendeu? Falei, mas por que se tem muitos professores aí que conseguem chegar no curso superior, por que eu não posso chegar? É claro que alguns alunos têm uma certa dificuldade, aí
Isso é natural. Aí tem que fazer o seguinte, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, e eu não sei para você estudar matemática não, porque meu colega tira nota 10 assim, eh, quase não precisa nem estudar e tira nota 10, eu tiro só nota 2, 3, 4, né? E fica desanimado, não é? É que você tem que fazer o seguinte, que você não está com preparo suficiente, né? Então, o que que aconteceu? Você tem que usar um pouquinho mais tempo, né? Para exercitar mais, para chegar lá, né? Porque se tem alguns colegas assim que já têm facilidade para resolver algum problema de matemática, né? Então, porque ele já está um pouquinho mais adiantado, né? E vocês podem chegar lá exercitando mais, tá certo? Então, de modo que vocês que estão fazendo curso de reforço, vocês estão de parabéns, porque vocês estão insistindo, né? Que vocês estão com certa dificuldade, né? E vocês vão sanar, de certa maneira, essa dificuldade e vai terminar o faculdade de tecnologia, né? E depois vocês vão fazer, continuar o estudo, vai fazer mestrado e até doutorado, né? Aliás, muitos tecnólogos, seus colegas, né? É, voltaram para faculdade, né? Depois de terminar tecnologia, terminar mestrado, né? Entendeu? Adquiriram a parte acadêmica bem forte, voltou e vocês podem ver que tem muitos professores seus que são é, que estudaram tecnologia, são colegas da FATEC, né? Entendeu? E eu posso dizer isso porque eu tenho é, uns 50 sobrinhos, né? Que são tecnólogos. Inclusive minha filha é tecnóloga, né? Entendeu? Então, tá satisfeito com essa realização, né? É claro que vocês podem dizer assim, mas tá difícil conseguir emprego. Emprego não se consegue assim facilmente, né? Qualquer que seja a ramo que vocês façam, vocês têm que ir atrás, né? Entendeu? Tem que lutar. Vocês lutam, que vocês conseguem, entendeu? Não é pensar que, já que terminei a faculdade, fico em casa esperando, emprego vem para vir para sua casa. Não vem para sua casa, não. Isso aqui tem que ir atrás, certo? Então aí vocês têm que correr atrás, que aí vocês conseguem, certo? Então, por exemplo, voltando ao problema do meu sobrinho, são mais ou menos 50 tecnólogos que já passaram assim pela FATEC São Paulo, né? Principalmente FATEC São Paulo, porque FATEC São Paulo é a sede, né? Você já sabe que vocês estão de parabéns porque vocês conseguiram entrar na FATEC São Paulo, né? Entendeu? É como se fosse o modelo, né? Entendeu? Então aí é, eu tenho muitos sobrinhos, né, que já fizeram tecnologia, inclusive muitos já estão até são empresários, tem alguns que são pegaram bom emprego, já se aposentaram, né? Estão bem de vida, né? Entendeu? De modo que é, eu acho que você não pode desanimar, não. Não pode pensar que é, ser tecnólogo foi um estudo fraco, assim, que, de ter feito engenharia, né? Vocês têm condição de fazer engenharia também. Aliás, é bom que vocês tenham feito FATEC, ou tecnologia, né? Porque vocês podem também galgar o curso de engenharia, né? Quem gosta de engenharia, pode prosseguir, porque a Faculdade de Engenharia aceita disciplina que vocês estudaram aqui na FATEC, né? Eles dispensam, entendeu? Então vocês podem concluir o engenharia em menos tempo, né? Certo? E é bom que vocês tenham dois diplomas, de tecnólogo e também de engenharia, porque aí emprego fica mais fácil, tá? E muitas vezes, se vocês acharem que emprego para engenheiro tá difícil, vocês podem optar por parte de tecnologia, né? Entendeu? E outra coisa também que eu acho interessante é o seguinte, que o tecnólogo é mais humilde e, infelizmente, o engenheiro, acho que está no posto bem superior, não quer rebaixar, né? Entendeu? Então eu sei que eu tenho que sobrinho assim que fez engenharia e está com dificuldade de procurar emprego, porque acha que como é engenheiro tem que ganhar tanto, né? Agora tecnólogo não, tecnólogo é mais humilde, então pode aceitar o salário um pouquinho menor e vai lutando e vai conseguindo superar até como chama aí, o salário do, do engenheiro, né? Entendeu? Então
isso é interessante, porque vocês conseguem mais facilmente emprego, porque vocês aceitam com um salário um pouquinho menor, né? E vai lutando com sua qualidade, né? E vai subindo o salário, né? Aos poucos, tá? Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo que eu estou dando para você, né? Pela experiência que eu tenho da vivência, porque eu já trabalhei na FATEC por 42 anos, né? Então, eu tenho vivência com vários, porque eu gosto de conversar com os alunos, principalmente os alunos que já terminaram o curso, né? Tecnologia e voltam lá para a FATEC, né? Então, muitas vezes eu converso com eles, né? Onde é que vocês estão trabalhando? Então, isso enriquece o professor, né? E fica sabendo como é que está a situação do professor, né? Como é que foi o ensino que eles receberam aqui na FATEC, né? Certo? Inclusive, eu não tenho nenhum acanhamento, né? De também falar para vocês comprarem nosso livro, né? Coração, porque esse aqui não foi eu que quis. Porque hoje em dia você sabe perfeitamente que não adianta ser é, professor, quer dizer, autor de livro didático, que é livro didático, né? Não tem como sobreviver, né? Porque a comissão que se ganha é muito pequena, né? Então a gente escreve livro porque a gente quer ajudar os outros, né? Entendeu? Então, esse livro aqui que nós escrevemos para vocês, coleção de 3, agora, acho que no mês de maio, tem um colega lá que, o professor Jacques, né? Vai lançar também o volume 4 da coleção, né? É, sobre matemática financeira, né? Depois disso, o professor Ayrton, né? Que é nosso coordenador da área de matemática, também escreveu sobre geometria analítica, né? Então, nós vamos fazer o lançamento dos livros é, do de, de volume 3, né? Que é a parte de matemática financeira, e o volume 5 de geometria analítica. E, nós vamos conseguir, acho que, marcar a inauguração para dia 17 de maio, né? Entendeu? Tá próximo agora. Então, estou já convidando vocês, né? Para comparecerem lá para inauguração, porque é bom. Sempre aprende alguma coisa, né? Durante a inauguração. Porque parece-me que é semana de turismo, né? Então foi possível encaixar um horário lá. Acho que é dia 17 de maio, né? Quarta-feira. Nós vamos começar o lançamento às 18 horas, tá? Então, quem puder, comparece lá que é interessante vocês conhecerem como é que é tal de lançamento do livro, né? Tá certo? Tá bom? Então, isso aqui é só para um adendo que estou fazendo para vocês, tá? Tudo bem? Então, vamos prosseguir, então. Então, aqui no caso, vamos voltar para o nosso módulo. Então, agora tem propriedade aqui, ó. Como eu já disse para vocês que propriedade, toda teoria tem que ter propriedade. Propriedade que é um caminho mais curto para chegar lá, certo? Mas baseado na definição, né? Então, aqui no caso tem a seguinte propriedade, que módulo x, esse resultado sempre é um número maior ou igual a zero. Nunca pode dar negativo, né? Certo? E módulo x sempre é maior ou igual a x, né? Isso aqui é uma propriedade assim, inicial, né? E outra coisa também que é interessante que, ó, se vocês forem fazer módulo x ao quadrado, vocês podem trocar tudo isso aqui por só por x ao quadrado, entendeu? Então, como muita gente não gosta de módulo, então quando tiver módulo x ao quadrado, vocês trocam isso aqui por x ao quadrado e esquece por enquanto o módulo, né? E já fica mais fácil para resolver, né? Entendeu? E outra coisa também aqui, ó, propriedade 3. Quando vocês tiverem a raiz quadrada de x ao quadrado, vocês podem escrever aqui resultado sempre igual ao módulo x. Agora, o módulo x, você sabe que tem dois valores, né? Então, tem valor mais x ou menos x, né? Depende do x, né? Então, é o que acontece quando vocês forem extrair a raiz quadrada de x ao quadrado, que sempre vocês terão duas soluções aqui, né? Aqui fora. Então, tem mais ou menos, tá? Então, mais ou menos. Mas, ao invés de falar que dá mais ou menos x menos x, então, eu escrevo que dá módulo de x, que já substitui, né? Que quando tiver raiz quadrada de x ao quadrado, sempre tem as duas soluções, tá? Outra propriedade aqui, ó, propriedade 4, que módulo menos x igual a módulo x. Então, outra coisa por que serve a propriedade? Para facilitar a vida da gente, né? Então, quando vocês estiverem numa equação modular, ou em equação modular,
modo menos x, então vocês trocam esse modo menos x por modo x, que é muito mais fácil pensar em modo x do que em modo menos x, né? Porque ninguém gosta de valor negativo assim, né? Qualquer pessoa que com o número positivo ele está mais familiarizado, né? Então, essa propriedade diz assim, ó, se vocês tiverem módulo menos x e módulo, troca por módulo x, quer dizer que esse negativo aqui fica positivo, tá? Então, é um caminho assim curto para vocês facilitar a vida de vocês, né? Então, ao invés de escreverem assim módulo menos x, que aparece negativo aqui que ninguém gosta, então troca por módulo x, fica mais familiar, né? Certo? Agora, essa aqui é propriedade importante, propriedade 5. Se você tem duas igualdade de dois modos, hein? Só que olha bem que propriedade é assim, um modo só, hein? E aqui não tem coeficiente também, coeficiente tudo é 1. Que se tiver 2 aqui, ou 3 aqui, ou outro valor aqui, já não serve. Essa propriedade aqui é só quando vocês tiverem um módulo igual a outro módulo. Aí o que acontece? Aí vocês vão dizer que essa equação que chama-se equação modular, né? Propriedade que propriedade 5 serve para resolver a equação modular. Então, aí vocês vão concluir que o x e pode trocar por y ou por menos y. Então, aqui no caso é o seguinte, ó, é como se fosse resolver a equação, né? Porque o sempre incógnita, que o valor que vocês querem calcular é o x, né? Não é o y, é o x. Então, como eu tenho aqui modo x igual a modo y, quando é que vai dar igualdade? É quando vocês trocarem o x por y. Então, paga x aqui, coloca y, fica modo y igual a modo y, fica identidade, né? Então, uma das soluções é x igual a y. Agora, só que, além disso, tem outra solução aqui, ó. Ou, esse símbolo aqui é ou, né? X igual a menos y. Se vocês trocarem aqui para o menos y, também tá certo. Igual da modo y, tá? E agora, essa aqui, indiretamente, estou usando a propriedade que está aqui, ó. Modo menos x igual a modo x, né? Então, se eu trocar o x por menos y, vai ficar modo menos y igual a modo y, né? Isso aqui já sei que tá certo, porque aqui já está dito aqui, ó. Quando tiver modo menos x igual a x, né? Então, estou usando a propriedade anterior para justificar essa propriedade posterior aqui, né? Então, quando vocês tiverem igualdade de... Isso aqui vai servir para resolver equações. Aqui no caso é só x, né? Vai poder ter uma expressão aqui, ó. x2 mais bx mais c em módulo vale 2y mais 5, por exemplo. Aí você acha que é complicado, né? Mas você não vai ser complicado não, porque vocês vão usar isso aqui, ó. Quando o primeiro igual ao segundo, identidade, né? Ou então o primeiro igual ao segundo com sinal trocado, tá? Então isso aqui, vocês vão lembrar que serve para resolver equação modular. Quando tiver igualdade de duas expressões modulares, vocês vão escrever que uma das soluções é a identidade, quer dizer, que é o próprio, né? Porque aqui no caso você tem que pensar o seguinte, que eu estou calculando o valor do x, né? Então, se vocês trocarem o x aqui por y, o que acontece? Vai ficar modo y igual a modo y, né? Não é identidade? Não é idêntico? Então, quer dizer que é. Então, a solução do x, uma das soluções é o y. Só que além de só o y, tem também um menos y, porque eu posso trocar esse x aqui por menos y. Se eu trocar o x por menos y, fica menos y em módulo igual a y. Mas acontece que módulo y, menos y com y são iguais, já pela propriedade que nós já sabemos anteriormente aqui, ó. Entendeu? Então, estou vendo que quando vocês tiverem modo x igual a modo y, você tem que ter sempre duas soluções. Uma é identidade, outra é simetria, simétrico, tá? Então, isso aqui eu vou usar para resolver a equação modular, tá? Então, isso aqui é bom vocês guardarem aqui. É claro que é interessante vocês conhecerem então, essa propriedade aqui, né? Mas o mais importante vai ser isso aqui, ó. Isso aqui serve para resolver equação modular. Aqui está escrito assim, ó, x igual, modo x igual a modo y, né? Mas só que esse x aqui é uma expressão de x, né? Quer dizer que pode ser 2x mais 3, né? E aqui pode ser y, 5y menos 3, mais 8, assim por diante, uma expressão de y, né? Então, aqui no caso é só representação. Mas aí, para resolução, uma vai ser identidade, né? Quer dizer que substitui esse aqui por esse aqui, né? X igual a y.
e a outra vai ser a simetria, isto é, esse valor aqui troca por esse valor aqui com o sinal trocado, tá? Então, quando falar em módulo, sempre tem que pensar assim, que sempre há duas soluções, né? Então não pode esquecer disso, porque o aluno pensa que só tem uma solução só, né? E esquece de outra, certo? Então, tem que pensar nisso, né? Agora aqui, ó, aqui tem uma outra propriedade que também é importante. Aqui no caso não é igualdade de módulo, né? Aqui é dois módulos que estão igualados, né? Aqui não. Aqui tem um módulo só e igual a uma constante. Naturalmente, essa constante aqui é positiva, né? Então, se você tem módulo x igual a, eu quero saber quanto vale x. Então, é fácil concluir que esse x aqui, se eu trocar por a, tá certo, porque módulo de menos a, módulo de a é a. Só que, além disso, tem também o menos a, né? Se eu trocar por menos a, também tá certo, porque se eu colocar módulo de x por menos a, fica menos a em módulo e a. Também verifica. De modo que, quando você tiver uma equação modular, né, que vai ser a aplicação disso aqui, se eu tiver uma expressão aqui igual a A, você tem que escrever assim, ó, uma primeira solução, essa expressão aqui igual a A. Segunda solução, essa expressão aqui igual a menos A. Sempre há duas soluções, tá? Muito bem. Agora tem essa propriedade 7 aqui, que também é importante, tá? Então, você tem aqui propriedade 7, diz assim, ó, aqui já para resolver inequação, viu? Quando tiver menor, maior, é inequação. Quando tiver igual, é equação, tá? Então, você tem que aprender primeiro a equação, depois disso estudar inequação. É claro que inequação já é um pouquinho mais trabalhoso, né? Tem que pensar mais, né? Só que não tem erro, não. Então, quando vocês tiverem modo x menor que a, então você tem que ter duas soluções. Quer dizer que vai ser, aqui é maior, né? Quando for menor. Porque você tem duas propriedades, né? Uma vez quando é menor, outra vez quando é maior. Quando é menor, olha aqui, ó, modo x menor que a, né? Então, sempre a solução vai estar entre o próprio a e seu simétrico, menos a e a, tá? Quando for menor, então, a solução é interna. O x está entre menos a, inferior, né? E mais a, posterior. Porque aqui vocês não pode fazer confusão, hein? Porque quando vocês forem resolver a equação modular, vocês podem ter, muitas vezes, tem uma equação assim, ó. Modo x menor que a. E tem outras vezes que é maior que a, né? Então, quando é menor, já tem a solução, é que é assim, ó. Quando for menor, o x está entre os dois, né? Agora, quando for maior, já está na parte de fora, entendeu? Aqui no caso, por exemplo, ó, modo x maior que a. Então, quando modo x maior que a, então x é menor que menos a, ou então maior que a. Então, está na parte externa, né? Porque se tem reta real, tem a aqui, tem a aqui, menos a aqui, né? Então, quando for o modo x maior que a, então a solução vai ser parte externa, né? Vai ser menor que a ou maior que a, certo? Então, aqui no caso, quando você tem maior, x menor que menos a, ou então x maior que a, certo? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, porque aqui, em geral, nós fazemos confusão, né? Quando é que vai ficar assim? Tem gente que, quando tu vai resolver equação desse tipo assim, e usa isso aqui. Fica errado, né? Então, quando for menor, lembra disso, hein? Quando for menor, o x está entre, tá? Agora, quando for maior, o x está na parte de fora. Menor que menos a, ou então maior que a, certo? Então, até essa propriedade 8 aqui são propriedades que nós vamos usar na equação e na equação modular, tá? Que agora tem aqui essa outra propriedade aqui, que se chama propriedade desigualdade triangular. Isso aqui vocês usam não para resolver a equação modular, nem a equação modular, mas para resolver demonstrações de algum teorema, né? Então, então tem que conhecer também essa propriedade aqui, né? Então, quando vocês tiverem, por exemplo, módulo de x mais y, vocês podem concluir que sempre vai ser menor ou igual a módulo x mais módulo y. Quer dizer que eu posso, como se fosse aplicar uma distributiva, né? Abrir esse módulo aqui, né? Entendeu?
Então, isso aqui chama-se propriedade de desigualdade triangular. Triangular porque tem 3 módulos, né? Tem um aqui, tem um aqui, tem aqui. Tem 1, 2, 3, né? Então, os matemáticos chamaram de desigualdade triangular. Só para lembrar, tá? E aqui tem também, quando for menor, né? Maior. Então, se tiverem x menos y em módulo maior ou igual a x, então aqui também tem como se fosse triangular, só que vai ser maior, né? Então, vai ficar distribuído assim, modo x menos modo y. Essa aqui é a única diferença é que quando, quando é mais, né? Quando é menos, é menos. Tá certo? E aqui nós usamos mais para demonstrar alguns teoremas, né? Certo? Porque para resolver equações de equação modular, nós vamos até usar a propriedade de 8, tá? Então, mas é bom vocês conhecerem isso aqui, né? Porque muitas vezes vocês têm que estudar alguma teoria sobre módulo, né? Então, quando você for fazer, por exemplo, alguma pesquisa, né? Ou então, quando for fazer uma especialização, né? Entendeu? Pode ser que você tenha que usar alguma programa assim para resolver, demonstrar algum teorema, né? Então, tem vezes que vocês têm que usar essas propriedades aqui, né? Para demonstrar algum teorema, né? Agora, para resolver, no nosso caso aqui, para resolver equação, é só vocês aprenderem propriedade de 1 até 8, né? Se vocês conhecerem bem de 1 até 8, tá bom demais, tá? Então, aqui é só para complementar. Aqui tem também essa propriedade aqui, né? Que também é elementar, né? Você tem módulo produto igual produto dos módulos, tá? Então, você tem x vezes y em módulo, pode escrever módulo x vezes módulo y, tá? Esse aqui também, se aprender na parte aritmética, né? Então, está valendo a mesma coisa. Aqui no caso, você tem divisão, né? Entendeu? Então, quando você tem divisão, então você tem x sobre y em módulo, igual ao módulo x, módulo y, que vocês podem também dizer assim, quando tem o módulo do quociente, igual ao quociente dos módulos, né? Se quiserem usar a expressão assim, matemática, né? Aqui no caso você tem módulo do quociente, igual aqui você tem quociente dos módulos, né? Então aqui é módulo do quociente, aqui é quociente dos módulos. Tem módulo aqui, né? Então, são separados, né? Então, é o que vale também na divisão, né? Então, isso aqui são propriedades que nós temos que conhecer para resolver teoremas, tá? Entendeu? Porque tem vezes que vocês têm que resolver algum exercício, né? Principalmente quando vocês forem fazer especialização, né? Ou então vai fazer o mestrado, né? Ou então doutorado, né? Muitas vezes tem que resolver usando essa propriedade aqui, né? Tá certo? Muito bem. Então, aqui seria a parte inicial, assim, para nós conhecermos o que é módulo, né? Vocês estão vendo que se vocês usarem a definição corretamente e também mais propriedade, já é meio caminho andado, viu? Porque depois vem aplicações, tá? Então, aqui no caso, o próximo assunto que nós vamos estudar é função modular, tá? E eu vou apresentar a função modular, porque quando for 15 horas, nós vamos dar um intervalo de 15 minutos, né? Vocês descansarem um pouquinho, se vocês forem ao banheiro, vão ao banheiro, né? Depois, então, nós recomeçaremos às 15h15, né? E vai até 16h15, tá? Então, vamos apresentar nos minutos finais, né? E o que é função modular, entendeu? Função modular é como... Sabe o que é função, né? Função é aquela função que vocês estudaram, que dá a função do primeiro grau, né? Y igual a 2x, função do primeiro grau. E segundo grau, por exemplo, y igual a 4x2, ou então aquela que usava a expressão trinômio de segundo grau, né? Y igual a x2 mais bx mais c, certo? E também tem outras funções, né? Por exemplo, que vocês já estudaram, né? Função logarítmica, função exponencial, né? Entendeu? Tudo depende da definição. De modo que função é função genérica, né? Só que aqui no caso, nós estamos estudando especificamente função modular, tá? Que envolve módulo. Só que a definição de função é a mesma coisa. Vocês associam
para cada x, um único valor y, né? Então, vocês costumam escrever assim, y igual a f de x, né? Então, é a mesma coisa. Aquela ideia de função é o que vocês já conhecem e agora vocês estão usando para módulo, né? Porque vocês usaram o definição de função quando estudaram a função do primeiro grau, que tinha a forma y igual a x mais b, né? Depois vocês usaram a função do segundo grau, que era aquele trinômio, né? ax2 mais bx mais c. Até vocês estudaram também como resolve a equação, né? Que usa a forma de Bhaskara, né? Tá certo? Então, é claro que quando o grau vai aumentando, né? Começa a complicar, né? Tá certo? Terceiro grau, por exemplo, como tem pouco uso, e nós nem estudamos muito assim, especificamente, né? Porque já é um pouquinho mais complicado, né? Quarto grau, mais complicado. Quinto grau, mais complicado, assim por diante, né? Então tem que usar o artifício para resolver, entendeu? Porque até primeiro grau é elementar, né? Segundo grau, também se tem o Bhaskara nos ajuda bastante, né? Então, de certa maneira, é elementar. Só que terceiro grau em diante já começa a complicar, né? Entendeu? Então, a forma para resolver a questão do terceiro grau já é uma forma bastante complicada, né? Entendeu? Inclusive, tem poucos problemas sobre que envolve terceiro grau, quarto grau, né? Entendeu? Então, tem que usar artifício de cálculo, né? Então, já é um pouquinho mais complicado. Então, agora, então, continuando, vocês aprenderam já a função primeiro grau, segundo grau, exponencial, logarítmica, né? Então, agora, vocês vão aprender agora a função modular, certo? Mesma coisa. Então, aqui tem a definição, né? Uma função f, quer dizer que a função, de modo geral, vocês vão representar com a letra f, que é uma correspondência, né? Aqui R em R significa o seguinte, que o domínio é onde o x varia, né? Vai dar o y, que também é R, porque o nosso campo de trabalho é número real, né? Porque, prosseguindo, vocês podem estudar no campo complexo, né? Que quando dá valor de raiz quadrada de número negativo, né? Entendeu? Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, quanto dá? No campo real não tem solução, certo? No campo complexo tem. Então, só que nosso campo é campo real. Então, vocês têm o domínio, quer dizer que R é simbologia para dizer que você escolhe um X que é real e tem o resultado que é o Y, também está no real. Então, representação matemática é assim, ó. Função f, r, significa que, quando escrever assim, significa que o x varia em r e o y varia em r também, certo? Então, aqui você tem uma função que o x está em real e y também está em real. Então, é denominada função modular se cada elemento x pertencente a R associa o elemento modo x definido por. Então, agora, no caso aqui, eu vou calcular o y, né, pela definição, tá? Então, escreve assim, ó, y igual a f de x é representação genérica da função. Só que aqui no caso é a função modular. Então, escreve modo x. Só que esse modo x é diferente dos anteriores, porque sempre há duas soluções, né? Pode ser x ou menos x. Isso aqui é a definição que vocês já conhecem. Só que no aparecer o módulo, tem que pensar nessas duas soluções, né? Então, se vocês têm y igual a f de x, igual a modo x, então tem que logo imediatamente concluir que há duas soluções. Uma é x, outra é menos x. Quando é que é x? Pelo que nós já estudamos, é quando esse x aqui for maior ou igual a zero. Ou então, quando é que eu troco esse modo x aqui tudo por menos x? Quando esse x aqui for um número negativo. Essa aqui é a definição. Então, isso aqui é uma função modular, só que é função modular que tem duas soluções. Pode ser x ou menos x, certo? É uma função assim que é um pouquinho diferente, porque na função do primeiro grau, cada x tinha um único y e acabou, né? Função do segundo grau, então você tinha lá já dois valores, né? Porque já é segundo grau. Então, você tem um valor y e pode ser um valor positivo ou negativo, né? Entendeu? Por exemplo, se você tem lá y igual a x ao quadrado, função de segundo grau. Então, aí no caso, você tem duas soluções para y, né?
certo? Então, isso que acontece, porque quando você tem y ao quadrado igual a x, então y igual a raiz quadrada de x, né? Raiz quadrada de x tem dois valores, né? Entendeu? Então, agora, quando você tem função modular, não esqueça que função modular também há duas soluções. Uma é próprio x e outra é menos x. Então, observe que a definição que nós estudamos lá anteriormente está sendo usada aqui na função modular, tá? Agora, vamos ver o gráfico, então. Porque, em geral, quando nós estudamos a função, tem um gráfico correspondente, né? Entendeu? Então, para traçar o gráfico da função, observemos que se x for maior ou igual a zero, então y modo x igual a x. Então, primeira solução, y modo x igual a x. Então, tá de propriedade transmitida, né? É, é, que vai transmitindo, né? Então, primeiro para o segundo para o terceiro, né? Então, vocês têm primeiro igual a segundo igual a terceiro, então tem que concluir que primeiro é igual a segundo. Esse é y igual a x, né? Mas y igual a x da função do primeiro grau, né? E quando y igual a x, se lembra que é uma função do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta bissetriz do primeiro quadrante, né? É uma reta aqui, ó. Só que eu não vou usar o x que está aqui, para cá. Porque quando for para cá, já tem outro gráfico, né? Então, o nosso gráfico termina aqui, ó. Aqui, menos zero, né? Daqui em diante, consegue até infinito, entendeu? Então, esse modo x vale x, né? Então, é um dos valores da função modular. Só que, agora, quando vocês escolherem um x que é menor do que zero, menos 1, assim por diante, então, modo x vai dar menos x, né? E você sabe que menos x também é reta, só que coeficiente angular aqui é negativo, né? Coeficiente angular é negativo, então, reta é reta bissetriz dos quadrantes pares, né? Aqui é ímpar, né? Primeiro e terceiro. Aqui é segundo e quarto, tá? Então, você está vendo que função modular é como se fosse uma letra V, né? V de Vitória. Então, tem essa semirreta aqui e essa semirreta aqui. Então, se vocês unirem essa aqui com esse aqui, vai dar justamente função modular, entendeu? Função modular não é como se fosse uma parábola, como se fosse uma reta comum, né? É uma reta como se fosse uma semirreta, né? Então, função modular é esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui. Então, vai formar uma letra V, né? Certo? Só que essa reta aqui segue a direção da reta bissetriz, porque o coeficiente angular aqui é 1, né? Quando y igual a x, é como se fosse y igual a 1x, né? E 1x significa que o ângulo aqui forma 45 graus, entendeu? Então, esse aqui é um dos ramos. Só que existe outro ramo que é esse aqui, ó. Então, observe que função modular é uma função assim particular que sempre há duas soluções para o x, né? Então, se vocês têm valor de x vale 2, então y vale 2 também, né? Mas menos 2 também vale 2, certo? É como se fosse uma parábola, né? Entendeu? Então, esse aqui, o gráfico da função modular sempre é esse formato aqui, viu? Não esqueça disso. Quando tiver esse formato aqui, já sabe que é de função modular, tá? Então, aqui tem a observação dizendo que o domínio da função é real e a imagem é real. Quer dizer, o que é domínio? Domínio é variação do x, né? Agora, imagem é valor de variação do y, né? Então, observe que o y só tem y maior ou igual a zero. Agora, o x não. Pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Então, o domínio, que é a variação do x, né? É toda reta real. Agora, imagem não. Imagem só tem gráfico daqui para cima. Entendeu? Esse está escrito aqui, ó. Então, a imagem, domínio é R, imagem é R mais só positivo só. Coisa de números reais não negativo, porque negativo não, tem que excluir, certo? Muito bem, então. Então, nós vamos fazer um intervalo de, de 15 minutos, né? E então nós vamos voltar para exemplo de função modular, né? Depois disso, nós vamos estudar a equação e a equação modular, tá? Tudo bem?
Então nós vamos interromper porque agora são 3h05, né? 3h20 então nós voltaremos, tá? Tudo bem? E vamos à aula até 4h15. Tá ok? Tá bom então. Então, vocês podem então interromper aqui a aula, né? E pode ir ao banheiro, pode tomar um cafezinho, né? Tomar água. E nós retornamos então daqui, quando for 15h20, nós retornemos, tá? Tá bom então. Até lá, pessoal. Vou deixar ligado aqui, tá? Para prosseguir daqui. Se quiser parar a gravação, professor, que depois retoma. Ah, tá. Eu então, para a gravação, né? É. Porque fica parado aqui, fica meio estranho, né? Tá bom, então eu vou diminuir aqui. Para a gravação, então. É aí mesmo, professor. Você apertar, né? Clica nele, ele vai abrir. Aí do lado lá, ó, parar a gravação. Bem do ladinho vermelho. Ah, certo. É só clicar nele. Do outro lado, professor. Entrando. Aí, ó. Aqui? Ah, Ah, certo. isso. Isso. Então localizando. Aí parou. Agora parou, né? Ainda não, Ainda ué. não. Então deixa eu tentar outra vez. Gravar. Clica aqui e clica Isso, aqui, né? Parar a isso. gravação. É o de cima, é o de cima. A de cima? É a bolinha lá. É, Aqui tá. parou a transcrição. Ah, certo. Tá bom. Então deixa eu tentar outra vez. Então aqui, gravar. Gravar, transcrever, Aí, parar. O de parar. cima, o de cima, o de Aqui, cima. aqui É o mesmo. de cima. Clica Aí, aqui, né? clica. Aí, agora Ah, parar. agora parou, né? E depois Agora quando. confirma para parar. Tem que Isso, apertar o azul. tá bom. Aperta aqui. Parar, isso. Parar.